a para sua uma câmera, por pessoa. favor. É bom ligar a sua câmera. Os demais deixem o microfone desligado, tá? É muito difícil uma pessoa cética, que não acredita, né? E não tem realmente o início desse princípio espiritual que é contido no grupo, né? Porque é tudo baseado em princípios espirituais. Isso daí foi uma coisa mundialmente aceita, né? Para ajudar os alcoólatras. Então, não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, esses princípios são muito importantes. As pessoas entram no grupo sem ter noção, porque é o tal negócio. Às vezes a pessoa vai na igreja, mas não entende muito bem, né? Gerson, puxa só a sua câmera um pouquinho para baixo, você não está aparecendo. Você tá aparecendo. Agora sim, vai lá. Então, as pessoas não entendem muito bem o que vem a ser esse princípio, né, espiritual. É você se dedicar, você ter realmente a vontade de entender. Não tem pessoas que não têm conhecimento nenhum. Aí, simplesmente, eu vou lá naquela igreja, eu vou lá naquele centro e vou me curar. Não é bem assim. Ele tem que incorporar esse princípio espiritual, que é do grupo do NA, né? Então, tem pessoas que sentem realmente dificuldade para poder alcançar e para poder ter um poder superior, né? Que a gente chama Deus, para poder entender determinadas coisas. Então, ele vai começar, desde o primeiro passo, a entender que, se você colocar na sua mente esses princípios, essas frases dos passos, todos eles, do primeiro até o 10º, isso grava na mente, isso permanece na sua mente. Então, ele vai começar a entender o que vem a ser essa espiritualidade. Tem gente que não entende o que vem a ser espiritualidade mesmo, né? Verdadeiramente, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, as pessoas não sabem. Então, na medida que vai entendendo e vai percebendo que a sua mente pode ser preenchida com pensamentos positivos, pensamentos bons, que é o lado espiritual, ele vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais sereno, que é o que acontece que entra no grupo. No grupo, no final, ele consegue, então, perceber que está sereno, está calmo, está tranquilo, né? Por quê? Porque esse princípio espiritual começou a entrar na sua mente, no seu coração, né? No trato com as pessoas. Aí sim ele vai começar a entender, né? Não basta você chegar e achar que, eu indo num determinado lugar, eu vou melhorar. Não é bem assim. Ele tem que incorporar isso na tua mente, no seu coração. Muito bem, Gerson. Geraldo, pode dar a sua contribuição? Bota aí, Geraldo. Está me ouvindo aí? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Tá ótimo aí. Bota a sua câmera para ver se a gente vê. Acho que você tem que virar a tela, que está virado. Está todo mundo de cabeça para baixo aí. Não estou conseguindo botar a tela direitinho. Vou Então tirar tá bom. daqui. Está de cabeça para baixo? Tá. Deixa eu tirar aqui. Mas fala aí, então, Ver, agora sim, ótimo. Agora sim. Até baseado até no que o Gerson falou, eu acho que é importante a gente fazer uma distinção entre religiosidade e espiritualidade, né? Até aqui na nossa proposta de atendimento, às vezes as pessoas vão vir com diversas religiões, mas o que a gente vai cultivar aqui e tentar sensibilizar é a busca da espiritualidade, que não está vinculada apenas a uma religião, e sim é uma forma de vida, né? Como o Gerson falou, interiorização desses valores. Claro que a religião ajuda, a religião católica, a espírita, budista, a protestante, seja qual for, né? Mas é apenas um meio, né? Que o objetivo final é a espiritualidade. Como o grupo do NA, que não é vinculado a religião nenhuma, mas eles cultivam a espiritualidade. Eu acho que a gente tem que ter esse foco, fazer essa distinção. Não sei se alguém aqui vai querer falar, vai passar a palavra.
Poderia passar a palavra? Está me ouvindo? Isso, na palavra do usuário. Coloca aí, quem vai falar? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse texto, usuário? Comentar aqui. Três minutinhos. Ronaldo, quer falar? Eu ressalto no final por expectativa que podem gerar. Tem que botar o telefone próximo dele, Geraldo. Não está dando para escutar, não. Talvez os princípios espirituais de que eu ouço falar em abrir a mente para essa possibilidade. Eu acho que esse texto fala bastante da crescer da vontade, né? Eu fico com essa parte do texto. Ótimo, nossa, é isso Mais mesmo, alguém? né? Isso que o Geraldo destacou, eu estou destacando, a questão da espiritualidade. Agora a gente vai para o texto da família, que eu sei que nós estamos com o horário apertado aí, então vamos ao texto da família. Geraldo, você consegue ler o texto da família aí? Eu não vou conseguir, eu pedi aqui a Socorro para ler. Tem que botar o microfone perto Socorro vai dela. ler aqui. Tá. O texto é sobre humildade. Antes de conhecer o Naranon, tinha convicção de que sabia como fazer um adicto parar de usar droga. É claro que tentei de tudo, da raiva até as ameaças da manipulação, até a submissão. Tudo na esperança de que, com isso, o adicto mudasse. Até então, nunca em minha vida havia pensado que precisava da ajuda de outras pessoas para chegar ao objetivo. Em minha vida, alcançar minhas metas sempre foi algo que aconteceu de forma natural ou através de muito trabalho e persistência. De repente, lá estava eu, desamparado e incapaz de salvar o adicto da minha vida. Foi quando todas as minhas tentativas falharam que comecei a perceber que eu precisava de ajuda. Esse foi o começo da humildade para mim. Entender que também precisava de ajuda de fora, tanto de outras pessoas como do meu poder superior, ou de ambos. Um dia de cada vez. Desisti da minha autossuficiência e vim a descobrir a humildade em cada lema. Passo ou tradição do Naranon. Também percebi que os maiores obstáculos para o meu progresso eram meus defeitos de caráter. Orgulho, impaciência, intolerância, expectativa, raiva e a necessidade de controlar os outros. Quando pratico o programa, descubro que não preciso mais ter todas as respostas para todas as questões. Reflexão para hoje. Humildade significa entregar-me ao deserto de Deus e não a uma maneira de viver destrutiva e vergonhosa. A humildade me devolve a capacidade de ver com clareza, sem distorcer a mim mesmo, espiritualmente ou emocionalmente. Socorro, você pode contribuir aí com o seu comentário? Sim. O meu destaque aqui é nesse ponto aqui, quando ele fala, foi só quando todas as minhas tentativas falharam, né? Fez de tudo. E é o que acontece com todo, pelo menos comigo aconteceu isso. Eu fiz de tudo. Quase que eu levo a criatura arrastada para curtir de ar e tudo. E não consegui, né? E depois ele percebe, e aí a gente percebe que a gente também está doente, que a gente precisa de ajuda. Então, essa humildade de perceber, eu não consigo, né? É muita pretensão da minha parte achar que eu podia fazer com que o outro parasse de beber.
Então, a gente reconhecer que nós não temos esse poder, né? E ser humilde e buscar ajuda. É isso que eu queria destacar. Muito bom, olha, muito rico, né? Olha, lembrando que no sábado, a Socorro e a Miriam vão ser as dinamizadoras da parte da família, né? A Miriam está aí, ela poderia dar uma contribuição no texto? Passar o telefone para ela? Ai, Miriam. Manda aí, Miriam, você vai ter direito de imagem. O que você pode contribuir aí, Miriam? Só um instante que a dona Edione está saindo aqui. Tchau. Vai com Deus. Tchau, dona Joana. Obrigada. Tchau. Vamos lá, vai lá. Eu destaco na história do teatro é que o familiar dizer que tem um alcoólatra na família já é uma dificuldade desgraçada. Todo mundo bebe. Aqui em casa a gente toma uma cervejinha, e já é um hábito. Quando bota no diminutivo, o perigo está aí. Toma uma cervejinha no final de semana, quando está queimando uma carne. Porque queima mesmo, fica todo mundo bêbado e a carne queima. E, enfim, fora isso, admitir que você tem um bêbado dentro de casa. Admitir que é uma doença, não é algo só psicológico. Admitir que você está doente, que você está manipulando, que você está querendo controlar a situação, é a coisa mais terrível para um familiar. E o pior de tudo, às vezes o bêbado vai embora e você troca de bêbado. Ou você troca de dependência, né? Você arruma alguém doente para cuidar dele, tem que cuidar daquele doente. A minha sogra dizia que ela era a única pessoa nesse mundo que fazia um doce de abóbora que agradava o marido dela. Eu ficava olhando para ela e disse, meu Deus, chega nesse ponto. Então, você admitir que você tem uma doença, que você tem um problema que precisa de ajuda, é o fundo. Ou o começo. Mas, às vezes, você precisa descer o fundo do poço para poder começar a subir. Só depois é que você consegue ter que precisar de ajuda mesmo. Muito bem. Lembrando mais uma vez que sábado nós estaremos conversando sobre a questão da família e da codependência. E no segundo momento, a Socorro e a Miriam estarão dinamizando para a gente. Depois, Socorro e Miriam, a gente fala em outro momento, se a gente puder falar no WhatsApp com vocês sobre alguma dúvida a respeito do sábado, tá bom? Então vamos escutar um pouquinho o Gerson. Gerson, da família, o que você tem a contribuir com a gente aí? Assim, sobre os defeitos de caráter, as pessoas têm, né? Tanto quem está precisando de ajuda, quanto quem vai ajudar. Todos os dois têm defeitos de caráter. Então, como a Miriam colocou, é muito difícil, né? Porque os defeitos e as coisas materiais, vamos dizer assim, são gostosos. As pessoas se sentem bem. Então, é difícil, né? Sabemos que não é bom, mas bebe-se, come-se exageradamente às vezes, principalmente no churrasco, e são gostosos, são coisas materiais gostosas, mas, ao mesmo tempo, não faz bem. Não tem nada a ver com o espiritual, né? Mas a gente tem que tentar tirar isso da nossa vida, para poder, então, começar a entender e gozar realmente de serenidade, tranquilidade e paz de espírito, porque a pessoa que bebe, uma pessoa que tem os vícios, ela não tem paz de espírito, porque ela sabe que, no fundo, ela está errada, ela não está tendo força, né? Então, é uma coisa difícil, não é fácil, não. São os gostosos defeitos de caráter e que essas coisas materiais estão incluídas também, né, o Bira? Então, é difícil, não é fácil, não, mas aqui no texto familiar, a pessoa consegue, através dos 12 passos,
a serenidade e, principalmente, a humildade para entender que a pessoa vai mudar, mas não forçada. Você tem que saber fazer vamos dizer assim, não um jogo, mas uma maneira de ser, que ele perceba que você está ajudando ele de uma maneira diferente, não forçando a barra, não proibindo, não aconselhando. O conselho todo mundo está cheio, né? Eu te aconselho, você não deve seguir esse caminho, porque você não vai dar em nada. Ele não quer escutar isso, porque ele sabe que não. Ele próprio sabe que não vai dar. Então, nós temos que entender essa particularidade do texto da família, porque a pessoa não pode forçar. Ela tem que deixar correr e deixar realmente o adicto ter consciência do que ele está passando e o mal que ele está causando a ele e o seu familiar, né? Os amigos, essas coisas todas. Então, por isso a importância. Por isso a importância, né? Esse sempre a gente tem que estar lembrando que o foco no auxílio à família é fazer ou favorecer, né? Ajudar na função de ajudante, de colaborar que o familiar possa olhar para si mesmo, para cuidar das suas questões. Então, quando ela vai ao grupo, quando ela está aí no grupo de apoio, ela está muito preocupada, às vezes, no usuário. Isso é natural, isso é muito natural. Quem não passa por isso, né, às vezes não tem como não cometer esse equívoco. Mas depois, com o tempo, o nosso propósito é ajudar a pessoa a se perceber e ver o que ela tem que fazer. Aí, lembrando sempre aí a ideia do primeiro passo, do familiar, que no lugar da droga é assim, olha só, como é que está escrito aí o primeiro passo? Alguém lê, por favor, o primeiro passo? Qual o primeiro passo que está aí? Isso. Quem pode ler aí? Quem pode ler? Pedimos que éramos impotentes perante o povo alvo que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Muito bem, Jorge. Então, assim, aí no familiar, a gente vai substituir o quê? Ficamos impotentes diante o adicto. Então, essa é a grande mudança do familiar, que a gente vai trabalhar nesse sentido, para ele ver o que ele tem como questão nesse processo aí. Qual é a parte dele nesse adoecimento que acontece coletivamente? Então, o nosso propósito é a escuta, a empatia e favorecer que o familiar possa refletir sobre a parte dele, e que não é nada fácil, não é fácil, porque como lidar com o companheiro, companheira, que está totalmente refém da droga, do álcool, né? Não produz, pelo contrário, né? Arruma confusão, da delegacia, da polícia, da dívida, da despesa, dá um monte de coisa. Como fazer diante dessa situação? Então, é realmente um desafio muito grande a dor da família, e é importante a gente estar atento nesse contexto aí de ter a escuta e de ajudar a favorecer a reflexão dela. Nós estamos aqui no finalzinho, que faltam 3 minutos. Quem poderia dar uma contribuição aí do grupo que está no Itaguaí, no Cristo Consolador? Quem pode dar uma contribuição a mais aí na família, para a gente estar encerrando? Quem vai? Quem vai? As coisas que eu não bem claro no que ela disse sobre a leitura. E a Miriam, então, com a sua particularidade, ela falou muita verdade ali. Então, realmente, eu acho que não precisa, da minha parte, não precisa mais acrescentar nada. Tem uma coisa que Foi bem colocado. Tem uma coisa que eu preciso falar, que às vezes é muito distorcido nos grupos. Quando a gente fala aqui no grupo, diz para você abandonar o dependente, as pessoas ficam muito chocadas. Mas é porque tem o quanto da codependência, às vezes a pessoa, quando chega no fora,
ela já chega com a codependência, ela já tem um pai que vivia, uma mãe que vivia, uma coisa assim. Então, ela já chega com a codependência para o casamento. Então, o que acontece? Quando ela chega, quando ela busca aquela pessoa, ela já busca o objetivo de tomar conta daquela pessoa. Então, é importante, às vezes, que o familiar, quando a gente diz, quando lá no grupo de autoajuda diz, deixa ele, abandona ele, é para você refletir. Será que o que eu sinto por essa criatura é amor ou é domínio? Eu amo de fato, ou a minha codependência e eu estou querendo botar ela em ação, tomar conta de alguém, salvar alguém. É para essa reflexão que o grupo diz, deixe o dependente químico. Muito bem, a gente quer lembrar aqui no texto final, nas últimas semanas anteriores, a gente já gravou um material sobre isso, que é o desligar com amor. Né? Então, quando a gente fala a palavra desligar, e o texto, né, que nós trouxemos aqui, o grupo traz, né, na Narcóticos Anônimos traz, o desligar com amor, ele dá um outro sentido. E aí a gente já tem refletido a respeito disso. Então, eu vou pedir a Heribete para fazer a prece, para a gente, então, caminhar para outra etapa. Por favor, Heribete. Os dois planos da vida, a nos fortalecer, a nos ajudar. Todo tipo de dependência que ainda está em nós. A tua luz, a tua amiga, a presença dos teus mensageiros em nossas vidas, com certeza, nós iremos conseguir. Pois será aumentado em nós a vontade, querer, a confiança e o acreditar que Deus pode em nossas vidas. Onde a dor mora, lares destruídos, com elos quase perdidos, clamam por um instante de paz, não suportam mais. Cristo Consolador, Cristo Consolador, é obra do bem maior que o Mestre nos legou. Cristo Consolador, Cristo Consolador, é obra do bem maior que o Mestre nos legou. Semear a esperança, ser a bonança, é a caridade, uma grande oportunidade. Então faz-lhe brilhar o sol do amor, acolhe as almas que sofrem neste mar de angústia e dor. Acolhe as almas que sofrem neste mar de angústia e dor. Ok, então, obrigado a todos. Cristo boa sequência de trabalho. No sábado a gente se encontra. Cristo Consolador, Aí,
é Bom dia. obra do bem maior que o Mestre nos ligou. Cristo Consolador, Cristo Consolador, é obra do bem maior que o Mestre nos legou. Ok. Um abração a todos.